falou, a Tati pergunta aqui, porque falou muito de abusos, né, que tiveram e tal. Como você entrou muito nova e as meninas entram também, se era abordado sobre sexualidade, era explicado, né, para as meninas sobre corpo, sobre conceito, sobre se era pecado ou não. Ou se não. Não. Ou era pecado falar disso? Nem se falava sobre isso. Nem se falava. Era um assunto meio proibido. Isso, castidade, não fazer sexo. Aí dava uns livros pra gente ler que falava, a castidade é uma oferta de amor a Deus. Você oferta a sua vida a Deus. Sempre é falado sobre isso. Nunca se falado sobre desejo sexual. Não tinha esse tipo de diálogo. Não tinha. Nem um momento. Nunca, nunca, nunca. Porém, aí eu vou revelar uma coisa assim que é muito... Gente, é muito polêmica, mas eu vou revelar. Quando a gente fazia votos perpétuos, elas faziam tipo um trote, sabe trote de faculdade? Tinha também. Sim, eu odiava. Em todas as fases tinha esse trote, mas no votos perpétuos era pior. Então assim, não se falava sobre sexualidade, mas elas nesse trote ficavam colocando gelo nas nossas partes íntimas. E eu achava aquilo cúmulo do absurdo. Sim. Nossa, eu tô revelando uma coisa assim que é bem polêmica. As ideias. Sim, eu achava aquilo ridículo. Sim, e falava assim, aí agora você vai... Eu não lembro o que elas falavam. Quando fizeram aquilo... E assim, esse ápice mais complexo era reservado pro trote do votos perpétuos. Então elas ficavam zoando que os trotes do votos temporários, do noviciado, era meio que coisa bobinha. Mas nos votos perpétuos... Aí, quando fizeram isso comigo, né, que eu fiz votos perpétuos, que ela fez isso, eu falei assim, gente, que isso? E ficavam falando alguma coisa? Tipo, zoando. Mas falando o quê, por exemplo? Eu não me lembro, mas era uma coisa ridícula. Tá bom? Essas coisas assim? Não, tipo, tirando sarro, porque você, tipo assim, tava se casando e tal. Então, assim, não se falava sobre castidade. É como se fosse uma despedida de solteiro pra... Era um trote. É estranho, né? Ai, mas eu falei isso, são coisas... Desculpa perguntar isso, assim, mas... freira não usa calcinha fio dental, né? Não, usa calcinha... sei lá, tá com aquele hábito de embaixo uma calcinha fio dental, sei lá. Que eu saiba, não. É uma calçola? É uma calça grande, não. Bem grandona. Não muito, depende. Rendada. Não pode ser de renda rendada. não, de renda não. Depende, na verdade, eu não sei se as outras freiras, se a família dá. Mas não tinha uma proibição assim, só pode esse tipo de coisa assim. Não pode coisas sensuais, né? Com isso que eu imaginei. Teor de sensualidade, mas também não era uma coisa assim, tipo... antiga, não, Sei. Entendeu? Não, mas nada que tivesse sensualidade, isso não acontecia. Mas, por exemplo, quando a gente ia nadar na piscina, a gente colocava maiô, entendeu? Então, assim, mas era só entre nós. E só tinha mulher, não tinha funcionário. Só mulher, homem, não. Né? Mas a gente morava, por exemplo, na casa que a gente morava, tinha prédios em volta, aí os caras subiam. Acontecia que a gente não tinha liberdade, dava uma raiva. As freiras entraram na piscina, galera! Eles ficavam... Você imagina? Não digo que eu não iria pra sacada, não digo. Ah, meu Deus. Eu teria curiosidade, você não teria, cara? Sim. Umas freiras de maiô tomando banho? Mas a minha mulher entender isso, é uma coisa que não é, você não se vê todo dia, não é? Imagina, os caras também de sunga também, os caras tiram a bata e sunga pulando na Mas piscina. eles fazem isso também. Fazem também? Fazem. Deve ser. Com certeza. Coisa que eu nunca imaginava. Imaginava que pulava de hábito também, né? Não, mas não eram, claro, que maiôs, assim, também sensuais, eram mais, cobriam mais, mas a gente não tinha liberdade. Mas tomar sol, podia? Podia, quando a gente tava desses períodos de descanso, sim. Mas eu não via as freiras, tipo, deitada tomando sol de maiô, assim. Colocava um short, alguma coisa. Entendi. Nessas descansos, a gente colocava roupa secular. Então, colocava camiseta. Podia ficar naquele momento ali. Porque não é proibido, por exemplo, pra religiosa usar roupa secular. Não é obrigatório usar. Pode não usar calça. Sim, tem freiras que usam roupa comum. Usa calça, camiseta. Não depende da congregação. Depois do Concílio Vaticano II, se deu essa liberdade de se retirar o hábito, se a congregação achasse que seria melhor pra a pessoa estar inserida na sociedade, porque na verdade o que faz a freira não é o hábito, né? É o interior dela, é o coração dela, não é a roupa. O hábito, ele é só uma expressão de uma escolha. Então, assim, aí a gente tirava, mas era muito assim, dentro da nossa vivência ali, entre nós, né? Claro. Mas aí os caras percebiam, porque sabia que tinha freira e via ali, então subia nas coisas, e era muito... A gente ficava irritado. Mas não porque ficavam às vezes gritando essas coisas, não. Ficavam, e às vezes a gente tinha que até deixar de curtir a nossa piscina, porque era chato. Aconteceu situações assim, né? Ou a gente optava por dane-se e vai... Porque assim, ó... Mas não pode xingar.
Não, eu falo assim, dane-se na minha mente. Ô, irmão, que bênção, hein? Não, é porque existe muita ideologia, não é ideologia, mas assim, as pessoas, elas têm um mito disso, né? Porque uma mulher é igual a qualquer outra, entendeu? É um mito, é aquela questão da pureza. Eu acho que é um mito da pureza, essa freira é pura, tal. É uma construção do imaginário do ser humano. Total. Né? Então, que gera pensamentos, mas é uma pessoa igual a qualquer outra, com as mesmas necessidades. Mesmas dúvidas. As mesmas dúvidas, igual a qualquer outra pessoa. É normal. Enfim. Como um padre também, né? Total. Então, só que o padre, ele tem uma vida mais aberta, mais livre do que a freira. É isso. Mas a gente fazia isso. Mas tem congregações que são livres. E lá em Portugal tem muito doce lá que quem criaram foram as freiras, Sim, né? é que ela tem muito convento, Sabe né? da história, né? Qual? Porque elas usavam a clara pra engomar as roupas Ah, na hora já de ouvi. passar Sim. e sobrava muita gema, então tinha que fazer aquele monte de gema pra fazer um doce. é. Então tem muito doce lá, famosos, que eram as freiras que faziam Sim. e, pô, é maravilhoso. É doces convençais, como é comensais, tem um nome lá por causa disso, que eram feitos nos conventos. Fala, Léo. Vamos lá, o Paulo tá perguntando aqui, ó. Como existe muito abuso de poder, se existe algum mecanismo para abafar os escândalos, algo já estabelecido para abafar, né, algumas regras. A assim. própria hierarquia, eu acho que abafa, né? Sim, não pode divulgar nenhum tipo de escândalo. Tudo é muito escondido dentro da igreja. Então você não vê, por exemplo, agora não, agora já tá, sempre tem um livro no armário do Vaticano que falou dos padres gays. Você nunca ouviu falar? Não. Esse é um livro muito polêmico. Como chama No Armário do Vaticano. Eu não lembro o nome do autor. Poxa. Mas ele mostrou a realidade dos... Porque ele falou que a maioria dos... Ele fez um estudo no Vaticano, em vários lugares, entrevistando sacerdotes. E ele fala que... Eu não lembro quanta porcentagem, mas a maioria do clero é gay. Por isso essa homofobia. Porque aí ele fala da incongruência. O problema não é ser gay. O problema é que você é gay, mas você condena o outro. Você cria uma violência em relação a esse fato. Então, assim, a igreja, ela nunca vai chegar e falar, olha, aconteceu isso de errado. Estamos errados. Não. Ela vai sempre falar humano, pecado, o diabo atentou. O diabo atentou, isso aconteceu. Sempre é o diabo, nunca... E a nossa parte humana, o nosso ser humano? Porque a igreja, ela é humana, é feita por pessoas. Só que aí eu justifico o humano. Ah, é humano. Tá, mas nós como seres humanos, nós temos que evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, seja em qualquer religião que nós estejamos. Seja em qualquer uma. Então, assim, eu acho que a evolução, ela parte da verdade. De eu reconhecer quem eu sou. Tanto as minhas qualidades, como as minhas fraquezas, como as minhas limitações. Quando eu aprendi isso, mudou minha vida, entendeu? Porque lá no convento eu me cobrava de tudo. A gente tava falando com a... Como é que é o nome dela? A Fabi, isso, de acordar 4 horas da manhã, né, pra rezar. E aí, eu tava contando pra ela que no convento a gente acordava todas as noites, em vários horários, pra fazer adoração, toda noite. Então a gente dormia na capela, porque a gente dormia muito pouco, a gente acordava 5h30 todos os dias. Então, e durante a noite a gente acordava naquele horário determinado, cada dia. No meio da noite? No meio da noite, pra fazer 1 hora de adoração. Então, um dia era 1 hora, outro dia era 2 horas, 3 horas. Aí ia fazendo essa rotatividade, mas todos os dias. Então a gente tinha uma privação de sono muito grande. E isso tinha vários reflexos na nossa vida, inclusive na vida de oração. Porque a gente dormia na capela durante a madrugada. E a gente se sentia culpado por isso. Então a gente ia confessar. Por exemplo, eu me confessava, porque eu dormi na capela. Aí o padre que eu me confessava, ele dava um alfinete grandão, assim. Sabe aqueles que você coloca em fralda de bebê? Pra gente se furar, pra gente não dormir. Poxa. Então ele nos aconselhava a ficar furando o nosso corpo à noite pra gente poder fazer adoração. Isso pra mim é uma insanidade. Só que na época eu não entendia. Eu tentava me furar, mas eu não consigo me ferir, eu não gosto de sentir dor. Então assim, mas a culpa de você dormir, né? Mas você é um ser humano, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente tinha uma rotina super pesada, a gente não tinha descanso. A gente não tinha descanso, a gente trabalhava de segunda a segunda. Então, a gente não tinha lazer. Por que tinha que ser no meio da noite, não podia ser à tarde? Não, porque falava que Jesus tinha que ser adorado 24 horas por dia. Tem essa ideia. Então, Jesus, ele vai ser adorado 24 horas por dia. Então, a gente tinha que revezar durante a noite para essa adoração. Só que isso gerava muitos problemas até de saúde, porque você precisa de um sono saudável para você viver bem. Então, isso não acontecia lá dentro. Então, a gente vivia morrendo de sono, se arrastando. Né? Então, assim, eu me pergunto, existe hora pra Deus? Tem um horário que Deus vai me escutar mais? Claro que não. Se eu rezar agora, Deus vai me escutar como se eu rezar em qualquer hora. Então, porque eu tava falando pra ela que
às vezes a gente coloca a nossa fé no outro, né? E a gente tem que colocar em Deus, é eu e ele. Você pode até me guiar, você pode até me dar um bom conselho, mas a sua luz é a sua luz. A tua experiência, a tua experiência com ele fala contigo você tá com a sua vela ali, com o seu fogo, é você e ele. E eu tenho o meu, né? Então, às vezes eu acabo colocando o do outro olhando para o outro, achando que ele é aquele caminho, e eu esqueço de olhar para o essencial. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente no nosso país, que eu acho que tem muito fanatismo religioso, que eu acho que tem muito fundamentalismo religioso. Então, a minha fala não é nem só sobre os abusos que eu sofri no convento, ou que outras sofreram, mas é sobre essa realidade de que a fé e a espiritualidade, ela tá dentro de nós, e ela é essência. E às vezes a gente coloca muito... A gente materializa muito a fé, e a fé, ela não é material, ela é algo sobrenatural. Eu sinto assim, sabe? Como quando eu tava com meu coração acelerado e eu não tinha ninguém para fazer nada por mim, eu não tinha ninguém. Todas as pessoas que poderiam estender a mão para mim, ninguém estendeu. Eu não tinha ninguém. Então, o que eu fiz? Eu lancei o meu olhar pro transcendente. Eu escrevi: Jesus, regulariza as batidas do meu coração com o seu coração. E naquele momento em que aquele pedido foi elevado, eu senti uma mão tocando meu coração. Ali foi o transcendente. Ali não teve nenhum ser humano diante disso. Foi Deus que não permitiu que eu morresse, porque eu poderia ter tido ali alguma parada cardíaca, alguma coisa, e eu não tive, porque não era o meu momento. Então, isso para mim é espiritualidade, isso é fé. Sabe? E muitas vezes, eu dentro dessa minha construção de fé, eu achava que fé era o padre que pregava bem, achava que era freira, tal, porque eu vivi essa fase, sabe? Achava que a doutrina, que a igreja era santa, era perfeita, e de repente não. Ou quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, quando eu saí do convento, eu ainda era católica, e aí eu comecei a trabalhar num projeto que era espírita, e lá tinha muitas pessoas de outras religiões, tinha espírita, tinha umbanda, tinha vários. E a gente, dentro da doutrina católica, cria um preconceito contra as outras religiões e acha que a religião católica é a verdade absoluta. É o único caminho. Isso. Né? E o que você aprende das outras religiões dentro do catolicismo não é a realidade. Você aprende tudo de forma errada. E ali eu comecei a conviver com pessoas de outras realidades religiosas, eu comecei a ver ações de pessoas que se doavam verdadeiramente. Eu comecei a perguntar, eu comecei a entender como funcionava, e aí eu falei, peraí, mas não foi isso que eu aprendi ali. Ali eu aprendi que era falsa doutrina, ali eu aprendi que era pecado. E quando eu fui mergulhar no conhecimento, eu falei, não, tá errado, peraí, eu tô olhando as coisas. E isso foi abrindo a minha mente. Então, acho que as pessoas deveriam, quando você julga uma religião de matriz africana, por que você não vai entender a história de como eles entendem Deus? Pois é. Se eles veem Deus, eu posso ver Deus numa parede da igreja construída por um homem, mas eu não posso ver Deus numa onda do mar. Eu não posso ver Deus num vento, eu não posso ver Deus numa árvore, numa folha. Por quê? Mas eu posso ver na parede, naquela igreja construída por um engenheiro. Eu posso ver Deus. Eu posso ver Deus num altar que o ser humano foi lá, colocou tijolo, colocou uma toalha bordada por a mão de um ser humano. Deus tá ali. Com um ser humano falível, colocando a mão, aí ele faz lá a oração, Deus tá ali. Mas em toda essa criação que não é criada pelo homem, eu amo viajar nas estradas e ver aquelas montanhas, sabe aqueles espaços abertos? Que eu falo assim, gente, o ser humano não criou isso. Ele não consegue fazer isso. A gente consegue fazer uma montanha cheia de árvores, de animais? A gente não consegue. A gente não consegue. A gente não consegue nem explorar os segredos de tudo isso. Quem fez? Eu acredito numa força. E por que eu não posso enxergá-lo ali, mas eu posso enxergá-lo nisso que a mão humana faz? É um questionamento que eu faço, sabe? E hoje, qual que é a tua religião? Você não segue Hoje eu não nenhuma tenho religião. Não. Continua com a tua fé? Sim, eu tenho espiritualidade livre. Eu acredito tudo isso que eu tô falando pra você. E aí eu sou taróloga, né? E aí isso é uma polêmica também, porque ela era freira, era católica, e ela é do tarô, então ela é do diabo, porque as pessoas associam tarô a uma religião. Tarô não tem nada a ver com religião, ele não é associado a nenhuma religião. Claro, tem religiões que usam. As pessoas falam, é questão de ler a mão de baralho cigano, as pessoas não sabem nem que o que os ciganos leem não é o tarô, é o baralho cigano, não. O baralho cigano não tem nada a ver com o tarô? Não, são coisas completamente diferentes. Eu pensava que era meio irmão ou primo do Não, tarô. são diferentes. O tarô é um conjunto de 78 cartas dividido em dois Fabi grupos. rindo de mim, nossa, ele não sabe que o tarô é diferente. Você acha que eu tenho obrigação de saber que o baralho cigano é diferente do tarô? Falou a especialista em baralho agora, nossa! Sério mesmo, Fabi? É muito diferente? É muito normal saber
Ela falou, é muito normal saber disso. Nem fala no microfone, não fala. Sério? Sim. Mas então, tem as figuras também no tarô, no baralho cigano. Sim, são figuras completamente diferentes do tarô. Não e a tem estrutura o enforcado, não tem Não, o... enforcado é tarô. E o baralho cigano fala, O baralho por exemplo... cigano Vê são se acha umas outras. figuras do baralho cigano. É completamente Por exemplo, fala uns diferente. aí. Tem a âncora, tem a casa, tem a criança. Tá, eu quero ver o baralho pra ver se eu já vi essas cartas. Porque eu tive que estudar um pouco de tarô pro meu livro, então... Ah, que legal. É, eu quero ver o baralho cigano, então, porque eu achei que era uma variante. Não. Mas por que você falou dessa diferença? Porque o baralho cigano é pra adivinhação. Os ciganos, eles têm mais essa questão da adivinhação, né? Do prever o futuro. Mas o tarô também não tem O tarô pouco? também tem, mas você pode usar ele como instrumento de autoconhecimento. É? O tarô, ele te coloca numa dimensão de olhar pra dentro de você. São conselhos. Aí. Ai, a Fabiola fala, nossa, não tem nada a ver com o tarô. Ô, Léo, pra quem não entende, ver baralho desenhado... Um é tarô, outro é cigano. Você vai falar, são desenhistas diferentes que fizeram. É que nem mulher olhando futebol, mulher que não gosta de futebol e fala, o que você assiste tanto futebol? Todo dia tem futebol, não é nem seu time que tá jogando. É a mesma coisa, a gente não sabe, cara. Eu não saberia distinguir. Esse é o baralho cigano, Isso, então. ele tem 36 cartas. E aí a forma de ver, de ler é completamente diferente Nossa, do tarô. eu queria muito trazer a Fabi agora e ela explicar cada carta pra mostrar todo o conhecimento do baralho. Como eu queria, velho. Eu vou... mas eu queria muito. Porque tem aquele que é o anel. Isso, o anel. Que é um as de paus, né? Alguma coisa Ali eles estão tentando fazer uma ligação com o tarô, mas na verdade é a origem do baralho. Porque hoje em dia eles misturam muito. A origem mas do baralho que a gente joga com... É do tarô. O baralho que as pessoas jogam tem mais semelhança com a os carta do arcanos tarô. maiores, os menores. São os arcanos menores. O baralho, a estrutura do baralho de jogo... Chupa essa aí, ô os Fabi. arcanos menores. Aí, essa informação. Esse daí é as eu só figuras. joguei a única coisa que eu sei aqui só pra mostrar pra você que eu sei alguma coisa. Esse daí não é arcanos, esse daí são as figuras. Puxa, Cada eu tava figura indo tão tem um bem, significado. Não, tô falando no tarô que tem, né? O arcano. No tarô, sim. No tarô tem os arcanos maiores e os menores. Os arcanos menores, é a estrutura do baralho tradicional que as pessoas jogam. Então, se eu pegar um baralho aqui... O valete vai ser alguma coisa? O valete, o rei representa, por exemplo, uma pessoa que rege o reino. Por exemplo, você, se eu fosse ler você como uma carta do tarô, poderia te ver como um rei dentro dos arcanos menores. Desculpa, esse é outro baralho... Não, é baralho cigano. Também. Que é um outro baralho desenhado por um outro artista, mas é um baralho cigano. Tá. Mas é diferente... totalmente o significado, a forma como se lê é completamente diferente do tarô, né? E a origem também é diferente. Mas você tá falando de mim o quê? Cada pessoa... Não, por exemplo, se eu fosse falar assim, quem é o Vilela no tarô? Se eu for ver o arcano menor, você pode ser um rei. Você é um homem que tem uma vida profissional bem sucedida. Tô gostando. Continua. Daqui a pouco eu vou ler o tarô pra você. Fabi, eu acho que tava pro diabo lá. Vê depois a carta do diabo, tem? Sim, mas a carta do diabo não é o diabo, Satanás, pra você ver. Não é? Não. A carta do diabo tem muitos aspectos positivos. Então não é a Fabi. Vamos arranjar outro pra ela. Não, por exemplo, se eu fosse ler você, eu tô falando da minha interpretação, mas você pode tirar a carta aqui, pode ser que seja outra realidade. Já tiraram carta, porque você tira 3, aí não é... Depende, cada pessoa tem o seu método, né? E aí, por exemplo, você é um rei. Agora tem que saber qual rei que você é. Você é um de copas, você é um rei de espadas, um rei de paus ou um rei de ouros? Ouros é tudo material. Você é uma pessoa materialista que gosta de dinheiro, Paus profissional. É o quê? Ouros. Paus é espiritualidade, aquela pessoa mais ligada com o transcendente, com a meditação, com o autoconhecimento. Espada. Estudo. Espada é mental, totalmente racional. E copas, totalmente emocional. Aquela pessoa emotiva, que é guiada pela emoção. Então, o tarô, ele trabalha nos arcanos menores essas 4 dimensões. Entendi. Aí as pessoas acham que você vai prever futuro. Não existe isso. Você usa o tarô pra quê? Eu uso pro autoconhecimento, para direcionamento de vida, para você se autoconhecer. Quem é o Vilela? Você é um rei de paus, um rei de copas, um rei de espadas ou um rei de ouro? Dentro dessa pequena explicação. Aí você vai pensar, quem que você é? Aí, por exemplo, eu quero saber, eu tenho um projeto, eu quero expandir algo em algum lugar, mas eu quero saber o que está faltando na minha... Qual dimensão que eu tenho que trabalhar em mim para me melhorar, para me chegar ao resultado? Aí você tira uma carta de paus. Ali está direcionando que você tem que se conectar mais com a sua espiritualidade, que você tem que se aprofundar mais. Você tá com um baralho aí? Deixa tô. eu ver o seu. Porque eu acho legal. Eu fiz aliás, no meu livro, os caras que compraram lá ganharam um tarô com as personagens do livro aí. Olha que bonitão. Lindo, isso aqui. né? Olha. Cadê aqui, ó? Nossa.
Tá misturado, né? Porque como eu uso ele não tá separado. Esse é o... Esse é um 2 de ouros. Arcano menor. Esse é um arcano maior, é o Ermitão, né? o eremita. O eremita, né? É o eremita. Olha que interessante o eremita. O eremita, ó. Gostei desse. É que não... É lindo. A câmera não pega direito, né, Léo? E cada carta é diferente. Nossa, Nenhuma carta é igual. O eremita, por exemplo, ele representa a sabedoria, o autoconhecimento e, ó, ele tem um cajado na mão. Então, todo o caminho que ele vai seguir, ele vai colocar o cajado para sentir se é seguro. Ele tem uma lanterna, ele vai iluminar o caminho. Então, ele não toma decisões precipitadas. Ele só vai se ele estiver seguro. Se essa carta sai para você, eu quero saber se eu devo seguir no projeto, sai um eremita, fala assim, você tem que ter segurança. Primeiro você precisa saber qual caminho você vai trilhar. Você precisa saber por onde você vai, precisa clarear essa jornada. Olha, então o tarô te ajuda nisso. Pensei na Fabi, saiu qual? Olha aqui, ó. Tô brincando, o diabo, Fabi. ao mesmo tempo que Por ele que você falou que é bom também o diabo? Ao mesmo tempo, porque todas as cartas têm o seu aspecto negativo e o seu aspecto positivo. E o diabo, ele tem um aspecto negativo no sentido dos vícios, que você pode estar preso a situações, ao dinheiro, mas ele também é positivo, porque ele é uma carta, por exemplo, da ambição. Se você é uma pessoa ambiciosa, você vai correr atrás dos seus projetos. Então, se você consegue canalizar essa energia da ambição de forma positiva, se você pensa na vida financeira, tem um projeto, sai o diabo, é uma carta super positiva. Você tá no caminho certo. Você tem que realmente trabalhar os seus desejos de crescimento. A gente sempre associa diabo a coisa negativa. Satanás, a gente associa a Satanás, e não é. Porque o diabo, ele tem outra interpretação no tarô. Né? Ele vem de outras. Então, assim, cada carta tem um significado. Então, e as pessoas acham que isso aqui eu vou prever a vida, ou você vai prever. Não, é um estudo. Para você ler o tarô, você tem que estudar. Não é pegar a carta e já saber, vai vir um espírito, vai falar comigo. Mas tudo isso aí... quem tá assistindo agora tá falando, nada a ver esse negócio, você também respeita quem não acredita nessas paradas. Eu respeito, porque um dia eu também não acreditei. E por que eu acreditei nisso? Porque dentro do convento tinha uma irmã que ela era de família cigana. E ela falou assim pra mim, sabia que eu descobri que o meu pai traiu minha mãe com um baralho cigano? Porque ela lia cartas. E era verdade. Ela falou que descobriu no baralho que o pai dela traía a mãe dela. Aí eu falei assim pra ela, mas é verdade as cartas? Ela falou sim, muitas coisas, é verdade. Por quê? Porque tinha uma calcinha com um baralho cigano dentro da... Não, porque teve algumas... Sim. Vai jogando e vai... E aí eu sempre falava pra ela assim, lê as cartas pra mim, depois que eu saí a gente ainda tinha amizade. E ela, não. Aí um dia eu resolvi, tava vindo da praia e resolvi escutar uma leitura de tarô. Nunca tinha ouvido, mas tinha uma pessoa que falou comigo sobre o tarô e tal, e eu fiquei curiosa, falei, vou escutar, era pro meu signo de leão. Essa pessoa falou minha vida inteira. E ela falou meu passado, meu presente e meu futuro. Aí eu fiquei chocada com aquilo. Não acredito em horóscopo, não. Não acredita? Eu acho coisa muito ruim. Quem acredita... Eu acho que quem acredita não tem nada a ver. Mas calma, relaxa que isso é coisa de escorpiano. Escorpiano é assim, né? Não, mas ninguém entende essa piada. Eu já tentei fazer essa piada 3 vezes. Ninguém É coisa de escorpiano. Exato. Agora sim. A pessoa fica se justificando e não entende o que eu falo depois. Eu tô brincando, Não, mas eu tô te falando porque... respeito total. Não, mas é porque mas eu não fiz acredito, parte. não. Não, mas te falar, porque eu fiz parte de tudo isso, de não acreditar em nada disso. Sabe por quê? Porque, minha irmã, minha mulher atual e minha ex-mulher são gêmeos. Não tem 3 pessoas tão diferentes no mundo que nem essas 3 pessoas. Mas é porque quando vai... Ascendente. Você estuda o ascendente. Por exemplo, meu signo é de leão e é tudo. Meu filho é leão. Então eu tenho tudo. E às vezes eu também assusto. 5 de agosto. 1º de agosto. Só que eu não era ligada a nada disso. E astrologia eu não sei também, não sei definir, entendeu? Não é o meu estudo. Eu estudo tarô, que é uma forma de autoconhecimento. É aquilo que eu disse. Você vai trabalhar os reis. E aí o Vilela vai olhar pra ele, mas quem eu sou? Se eu sou um rei, como que eu sou? Até nome de novela isso, hein? Que rei sou eu? Tipo assim, eu sou um rei racional. Desculpa, você ficou fora, né? Ela nem sabe que... Não. Vou te contar o que é novela, né? Tô brincando. Não, é sério. Então isso aqui me ajudou num momento muito difícil da minha vida e com a minha transição de tudo isso. Mas eu respeito, porque assim, eu entendo que existe... As pessoas, elas não entendem o sistema do tarô. Não entendem. Eu tenho curiosidade de tudo. Eu estudei tarô, estudo... Como que é? O Cabalá, hermética. Isso eu acredito em algumas coisas e outras coisas eu gosto de entender. Eu gosto de ouvir, eu gosto de entender. Mas você é da linha da espiritualidade livre, porque você vai viver aquilo que ressoa com você. Então, uma coisa na Cabala ressoa,
Isso é uma verdade pra você. Não, Ou não? eu não sou assim, não. Não. Eu tenho o que eu acredito e as outras coisas eu tenho uma curiosidade mental. Entendi. E o que você acredita? Eu acredito em Deus, que Jesus Cristo é um único caminho. Entendi. Não acredito em adivinhação, por exemplo. Entendi. Eu respeito, o meu entendimento disso é outro. Entendi. O meu entendimento é histórico, exatamente. Sim. Por isso que eu te falei, da onde veio? Veio o baralho veio disso? Entendi. O cigano, então, não tem nada a ver. Eu gosto dessas coisas, como surgiu E eu acho isso muito legal, porque, tipo, mesmo você tendo o seu caminho, por exemplo, você é cristão, tem você gente que fala que eu acredita em Jesus. não podia nem ver entre essas coisas. Não, eu também não tô nem aí. Não, você pode ver. O estudo não tem nada a ver. Claro, e é o conhecimento. A própria igreja estuda tudo. A igreja Você tem. ia falar alguma coisa? Você acredita em Jesus? Você ia falar? Não, eu perguntei pra você. Você acredita? Por exemplo, eu acredito em Jesus. Eu também. Eu leio a Não sei se Bíblia. ele acredita em mim. Eu acredito em Jesus. Eu rezo. Só que esse instrumento aqui, eu não uso ele pra adivinhar o meu futuro, porque eu também não acredito nisso. E eu não acho que a pessoa pode falar, por causa disso você vai perder sua salvação. Não, tem nada a ver uma coisa com outra. Não, também não acredito. É o que você falou, Deus sabe seu coração. É a mesma coisa, por exemplo, esses dias eu fiz uma oração na minha casa, eu falei, vou pegar a Bíblia. Aí eu fui pedir uma resposta pra Deus. Quando eu abri a Bíblia, você não sabe a resposta que veio. Aí eu falei assim, poxa, por isso que eu não... O quê? Falou assim, é uma parte da Bíblia, não foi a resposta pra mim, falava assim, pais, não brinque com os seus filhos. Brinquem. Não brinque. Não brinque, tá em Eclesiástico, não brinque com os seus filhos. Corrija os seus filhos com vara e não brinque com os seus filhos. Aí eu olhei e falei assim, a Bíblia tá falando pros pais não brincar com os filhos. Tá lá em Eclesiástico, eu não lembro o capítulo. Sim. Aí eu falei assim, por quê? Porque era uma mentalidade da época. Então assim, mesmo a Bíblia, ela tem muitas coisas que ela é linda, ela é maravilhosa. E quando você pega ela num contexto histórico, você vai entender ela. Mas também tem muitas coisas que são fora de contexto. Então, assim, eu acho legal essa questão do conhecimento que você tá falando, de interpretar e de entender.